Meu nome é Anderson Cruz, sou fisioterapeuta e a gente vai aqui desvendar os mistérios da coluna, tá bom? Hoje vamos iniciar a nossa aula fazendo uma apresentação sobre coluna lombar, tá? Coluna cervical também. Vamos falar num todo, tá? Vamos falar sobre suas causas, os traumas e soluções para as dores e problemas relacionados à coluna. Sobre as costas, sobre a nossa coluna lombar, as causas mais frequentes que geram mais dor, né? Que são as causas que a gente acaba nesse meio de tratamento, de reabilitação, a gente encontra mais. São as hérnias discais, tá? Que são os escorregamentos dos amortecedores da coluna, né? Eles acabam saindo do seu eixo, gerando essa hérnia discal, gerando dor, gerando desconforto, gerando esse trauma, tá? São as lombalgias, que é aquela dor localizada na lombar, na coluna lombar, tá? A artrose, que é a degeneração do corpo da vértebra, o osso começa a se degenerar, né? E a escoliose, que é um desvio postural, tá? Logo mais à frente a gente vai explicar melhor cada uma dessas, tá? Mas vamos começar falando da hérnia discal, tá? Quais os locais mais frequentes para se ter uma hérnia? São os dois locais que mais apresentam problemas de hérnia, tá? É a cervical, né? Que é a nuca, e a lombar, tá? Lá embaixo nas costas, antes de começar o quadril, o bumbum, tá bom? Os seus sintomas, o que elas apresentam, quais as dores, qual é o quadro que ela apresenta quando você tem uma hérnia lombar e uma hérnia discal, tá? Ela apresenta muita dormência. Quem tem hérnia, a pessoa apresenta dormência. Na parte cervical, quando a pessoa tem uma hérnia na parte cervical entre C3, C4, C5, C6 e C7, a pessoa apresenta esses sintomas, né? Ele apresenta muita dormência na mão, tá? Nas mãos, na parte do ombro, no braço. Por quê? Porque a raiz nervosa que irradia e que controla os braços parte da cervical. Então você sente muita dormência. Essa dormência é seguida de formigamentos, tá? Quando você já está num patamar mais elevado dessa hérnia, onde está tendo uma compressão maior dessa hérnia, você começa a ter perda de força, tá? Você não começa a pegar um copo, uma xícara, fazer algum esforço físico que você, na hora de pegar ou levantar ou fazer o movimento do braço, você vê que você perde força, tá? Uma dor irradiada, às vezes você faz o movimento da cabeça e a dor irradia pelo braço inteiro até a ponta dos dedos, tá? Uma dor local, a palpação, às vezes você leva a mão, a ponta dos dedos atrás do pescoço, para baixo da nuca, quando você apalpa você sente dores. E dor ao movimento, você tenta olhar para cima, para baixo, para os lados, na hora que você está dirigindo, fazendo alguma atividade, você acaba sentindo dores, tá? Qual o melhor jeito, qual a prevenção para fazer essa hérnia não piorar, não se agravar, tá? Praticando atividades físicas, tá? Regularmente, tá? Fazendo bastante alongamento, tá? Alongamento, lembrando que alongamento não tem contraindicação, tá, gente? Pode fazer quantas séries quiser, quantas repetições quiser, o tempo que quiser, tá bom? Fazer o fortalecimento da musculatura. No caso do abdômen, vai ajudar na parte lombar, né? E na parte cervical vai ajudar na postura, tá? Ter atenção a uma postura adequada, tá? Ao dormir e ao ficar em pé por muito tempo, para não acabar gerando desconforto, tá? E manter a postura ao levantar peso e objetos, né, bem pesados. Não pode agachar e pegar e achar que vai levantar aquele peso usando o tronco, sem você fazer o ajuste correto do corpo, que é flexionar as pernas, né? Agachar, usar o braço. Como vocês podem ver aí nessa imagem que tô mostrando aí para vocês, é uma coluna lombar entre a região da quarta e quinta vértebra, que é uma hérnia já praticamente bem extrusa, bem sequestrada. A gente vai explicar o que é isso mais para frente, tá?
você vê que ela já está comprimindo o canal medular. O canal medular é esse canalzinho branco que está passando entre as duas imagens escuras aí, ó. Ela está comprimindo. Essa compressão vai gerar dormência, perda de força, formigamento. Isso vai gerar dor, tá bom? E na imagem do seu lado direito, vocês podem ver ali entre L4, L5, L5, S1, uma bem protusa também, né? Nessa imagem em T1 vocês estão vendo que ela fica mais clara. Olha o canal medular ali atrás, o branco, ó, sendo comprimido. Olha como aquela pontinha, aquele sinal preto ali tá, né? Proibindo o fluxo ali do canal medular de se conectar, fazendo essa perda de continuidade, né? Do líquido raquidiano ali, né? Você vê que ele está perdendo o contato. Então essa diminuição de fluxo ali que passa por esse canal é onde vai gerar esses transtornos, essas dores, tá bom? Na próxima imagem, como vocês podem ver, temos um disco, né? Um normal e um disco com hérnia. Olha lá, o disco normal, a raiz nervosa ali embaixo, ó, o disco, núcleo pulposo, tudo bonitinho, redondinho, bonitinho, colocadinho no seu lugar. E do ladinho direito aqui, a hérnia já com a dilatação do núcleo pulposo, né? E esse anel fibroso estando rachado. Olha lá onde está pegando. Está comprimindo a raiz nervosa. Olha lá, essa compressão onde que vai gerar o seu formigamento, a sua dormência, sua perda de força, entendeu? E essas fases, elas podem ser uma fase mais normal, né? Um disco mais normal ou, né, uma coisa mais séria. Então você vê no quadrinho do lado ali, um abolamento discal, uma protusão discal, já é uma coisa um pouco maior. Uma formação de hérnia no disco é quando você já tem a quebra daquele anel fibroso, né? Fazendo o líquido que está dentro do canal medular escapar, né? E um disco já sequestrado, fragmentado, né? Já uma hérnia ali, já é um caso mais cirúrgico, uma coisa assim que vai forçar a pessoa a ter bastante problema de locomoção, no caso se for lombar ali, vai ter muita dor na perna, ele pode perder até movimento temporário das pernas, às vezes até usar uma cadeira de rodas, um andador, porque ele perde muita força na perna e tem muita dor, então ele tem muitos problemas para andar, para se locomover, tá? Mas isso daí, depois de exames, tratamentos, ressonância magnética, que o médico ortopedista, um especialista de coluna, que vai decidir se opera ou não. Tá? E mais embaixo aqui a gente está vendo, né, uma coisa bem mais simples para vocês visualizarem, que é a hérnia, né? Tá? Um disco saudável, né? Do seu lado esquerdo superior aqui, do lado direito uma degeneração de disco, uma hérnia protusa, que já é o extravasamento do disco, uma hérnia extrusa, é quando ela já rompeu o disco e está escorrendo pela medula, né? E uma hérnia sequestrada, que quando ela já rompeu todo aquele aparato da coluna e ele já está entrando no canal medular, já está tendo toda a compressão da raiz nervosa. Isso está gerando muita dor, muita dormência, muito formigamento, perda, né, de movimento. Então, né, isso daí já é um nível que já é muito grave, que provavelmente é cirúrgico, tá bom? Dando continuidade aí na nossa palestrinha, a gente vai falar sobre lombalgia, tá? É uma dor caracterizada na região lombar, tá? Sempre próximo ao quadril, tá? Você vai sentir sempre aquela dor na linha do quadril, né? Ela pode ser causada por problemas posturais, né? De sentar, deitar, baixar, carregar algum tipo de peso, tá? E pode ser decorrente de alguma inflamação, alguma infecção, né? Alguma hérnia, artrose, até problemas relacionados a causas emocionais, tá bom? Então a gente tem que ter essa preocupação de ver qual é o tipo de problema que você está gerando. Tem N motivos que podem levar você a uma lombalgia, tá?
No desenho abaixo vocês podem ver que é um dos casos que acometem muitas pessoas, a lombalgia, que é o nervo ciático. Você vê o nervo ciático, ele sai uma transição lá entre L4, L5, L5, S1 e ele percorre toda a extensão da perna. No caso, a gente está mostrando o ciático do lado direito, né? Ele passa por trás do glúteo, sempre a pessoa relata assim, eu tenho dor no nervo ciático, o ciático está inflamado. Qual que é a dor que ele sente? Ele sente uma dor irradiada que passa por trás do glúteo, passa por trás da coxa das pernas, tá? Ele, quando chega na altura da panturrilha, atrás do joelho, ele irradia, né? Tanto para o meio quanto para as laterais da batata da perna, da panturrilha, e quando ele chegar atrás do calcanhar. Então, se você apalpar toda essa região, você vai sentir essa dor irradiada, essa dor à palpação. Tá? Essa é a famosa lombalgia do nervo ciático. Vamos falar de escoliose. Tá? Escoliose é caracterizado por uma deformidade da coluna vertebral, tá? Uma curva, tá? Acentuada por um lado ou para o outro. Na imagem aqui embaixo vocês podem ver, né, da linha verde, uma criança com uma coluna ereta normal. E do lado direito vocês podem ver uma pessoa com a coluna com um desvio postural para o seu lado esquerdo. Então toda essa musculatura, né, do lado côncavo acaba ficando alongado demais. E do seu lado convexo você vê que toda a musculatura fica retraída demais, encurtada demais, entendeu? Isso gera trauma, gera dores, tá? Aqui numa imagem mais bonitinha, né, para vocês verem o segmento do corpo da vértebra, pode dar uma olhada. Essa é uma escoliose em S que a gente fala, tá? Não é um S tão acentuado, mas é um S, né? Olha só, sai da parte da lombar e sobe sentido processo nucal, cervical, ele tem uma curvatura para a sua direita, depois ele retorna para a sua esquerda para depois ele tentar alinhar. Mas mesmo assim tem um grave distúrbio até a origem dela na nuca lá. A pessoa provavelmente vai ter dores, vai ter formigamento, incômodo, perda de força, tá? Tanto na região lombar como na cervical, tá? Embaixo aqui, ó, vocês podem ver um raio-x, tá? Olha esse raio-x aqui, ó, também, tá? Um desvio postural, né, em S leve, né, ele sai, vai para a esquerda e volta para a direita. Se desse continuidade nesse raio-x, com certeza esse S atrás das escápulas ia dar uma forçadinha, depois ia tentar alinhar até chegar na nuca. Provavelmente essa pessoa sente muita dor, muito desconforto. Quais as causas da escoliose? Tá? Ela pode acontecer do jeito congênita, tá? Que ocorre na formação da vértebra, na fusão dos ossos da coluna. Isso quer dizer o quê? Quando a criança nasce, tá certo? Neuromuscular, causado por problemas neurológicos que determinam fraqueza do músculo, como poliomielite, distrofia muscular de cintura ou espinha bífida, tá? Isso é uma causa frequente, temos muitos casos. E as idiopáticas, sem causas definidas. A pessoa tem algum trauma, tem esse problema e a ciência hoje não consegue saber se isso foi fisiológico, se foi congênito, se foi hereditário, o que causou isso daí, se foi uma virose, se foi uma bactéria, se foi um fungo. A gente às vezes acaba, né, não sabendo definir, tá, o que causou isso, tá? Agora a gente vai falar de artrose, tá? É o tipo de dor que a gente tem que piora o movimento, tá? Por que piora o movimento? Como ela tem uma degeneração no corpo da vértebra, ela tem uma degeneração na parede óssea do corpo da vértebra, que é um trilho que está irradiado pelas suas laterais de raiz nervosa e passa a medula no centro dela. Quando você faz o movimento e esse desgaste acaba pinçando uma raiz nervosa, isso gera dor, isso gera desconforto, gera formigamento, uma dor muito agudizada e às vezes até limitação dos movimentos, tá? Como vocês podem ver na imagem aí, ó, uma artrose, ó, do corpo das vértebras, ó, ela acaba fazendo uma deformação e pinçando a raiz nervosa, gerando dor, esse trauma que
quando você faz o movimento, ele acaba pinçando demais as raízes nervosas que passam paralelamente a ela e gerando todo esse trauma que acaba incomodando demais, né? Aqui vocês podem ver o disco degenerado e na frente do disco vocês podem ver o famoso bico de papagaio, tá? Que normalmente a gente fala, né? É o bico de papagaio, mas cientificamente é o osteófito, né? Um problema que o próprio corpo produz um pouco mais de ossos, uma formação a mais de cálcio que acaba fazendo essa criação dessas pontes, desses pedículos ósseos que acabam fazendo o que? Pinçando, cutucando, né, agulhando alguma raiz nervosa nossa, alguma musculatura nossa que acaba gerando essa dor, esse desconforto. A dor da coluna da artrose piora muito com o movimento, tá? Então a gente tem que ficar muito esperto com isso. Se você faz um movimento e você tem dor, evita forçar aquele movimento, porque aquilo pode traumatizar, pode gerar, em casos de pessoas mais idosas, pode até fraturar, entendeu? E gerar um transtorno muito maior do que só a dor local, ok? Quais os tratamentos para tudo isso que a gente falou? Hérnia, lombalgia, artrose, né? O melhor tratamento para isso é você passar com um bom médico ortopedista, especialista em coluna, tá? Seguir todas as orientações que ele prescrever para você. Seguir e tomar toda a medicação que foi prescrita por ele, dias e horários certos, tá? E fazer o tratamento de reabilitação, tá? O que vai fazer? Você tem que procurar um fisioterapeuta, tá bom? Tem que procurar um fisioterapeuta formado, especialista na área, que gosta, que mexe com isso, tá bom? Ele pode fazer fisioterapia convencional, eletrotermofototerapia, que é o TENS, ultrassom, infravermelho, ondas curtas, micro-ondas, corrente russa, corrente galvânica. Tem N tipos de eletroterapia para ser usada. A gente pode usar a acupuntura, que nos casos de hérnia de disco, né? Eu como acupunturista posso afirmar, é das técnicas que mais surte efeito, tá bom? Quiropraxia, se a pessoa não tiver hérnia, só for uma lombalgia, uma escoliose, é a técnica que também vai surtir e dá muito efeito para a correção do corpo da vértebra, das vértebras rodadas. Pilates, tá? Principalmente na fase mais final do tratamento de fisioterapia, fortalecer, ganhar massa muscular, blindar esse core, esse abdômen, travar, que isso aí vai acabar sustentando também as suas costas. Quanto mais fortalecido e estático ele conseguir ficar no seu abdômen, na sua barriga, mais ele vai dar uma parede de sustentação para sua lombar, para não escorregar nem para frente nem para trás. E isso vai acabar não gerando trauma, não gerando uma hérnia, não gerando um escorregamento de vértebra, que a gente chama de espondilolistese. Isso vai acabar segurando e não acometendo a coluna. O RPG, a reeducação postural global, é uma fase também inicial, pode se usar, né? Isso vai depender do fisioterapeuta escolher qual a melhor técnica que ele vai fazer, tá? E na fase final, a academia. Escolher uma boa academia, escolher um bom professor de educação física, um personal trainer, que o cara também não só seja professor de educação física, mexe com fortalecimento, mas ele também tem uma especialização, de preferência, em reabilitação, para fazer com que os exercícios todos sejam direcionados para o problema que você teve. Não só fortalecer, sim reabilitar aquilo que a fisioterapia, que o médico já fez. É de suma importância que você continue fazendo sua academia, seu fortalecimento, seu tratamento com o seu personal, para você manter essa continuidade da sua melhora por muito, muito, muito tempo, ok? Estou me despedindo agora, muito obrigado, fique com Deus e cuide-se. E caso você não consiga, eu cuido de você. Até a próxima, tchau, tchau.